Olá, voltamos e vamos continuar aqui falando da atividade agropecuária nos Estados Unidos. Falamos a respeito dos belts. Aí nós destacamos para você aqui a região das planícies centrais, os grandes belts. Wheat Belt, cinturão do trigo. Trigo da primavera, trigo de inverno. O Corn Belt, cinturão do milho e da soja. O Cotton Belt, cinturão do algodão, não é? Aí vamos lá para a Califórnia, para a costa oeste dos Estados Unidos, o chamado dry farming, agricultura de irrigação, destaque aqui para fruticultura, não é? Produção principalmente de uvas vinícolas, e vimos aqui, ó, a região também aqui da Flórida, não é? Aqui próximo ao delta do rio Mississippi, não é? Você tem o que aqui? Culturas subtropicais, destaque para cana-de-açúcar e principalmente laranja. Havia mostrado para você também que essa área nos Estados Unidos aqui, ó, entre a região dos Grandes Lagos e a parte nordeste dos Estados Unidos, entre as megalópolis de Chicago a Pittsburgh, Sheepits, e a megalópole de Wash, você tem o que aqui? O Green Belt, cinturão verde, produção de hortifrutos que abastecem essas duas grandes megalópolis aí. Ficou faltando mostrar para você duas áreas de pecuária bovina. Uma delas é essa daqui, ó, que é o chamado Dairy Belt. O que é isso? É a pecuária intensiva, quando o gado é criado em regime de confinamento, alimentado à base de rações, não é? Com intenso acompanhamento veterinário. A produção aqui é o gado leiteiro, Dairy Belt, que abastece as indústrias alimentícias. Então tá aqui, ó, Dairy Belt, pecuária leiteiro, gado criado em regime de confinamento, não é? Em currais, em estábulos. Tá aqui, ó. Aí eu tenho também essa área aqui, ó, toda essa área aqui, que é o Racing Belt. Como assim? É o gado de corte, cinturão do gado de corte. Aqui a pecuária é extensiva. Estou falando tudo de criação de gado bovino. O principal rebanho do planeta é o rebanho bovino, não é? Então você tem aqui, ó, a pecuária de corte, não é? O gado alimentado livre, solto no pasto, né? Os estados você conhece, ó, Novo México, Arizona, Colorado, a região parte do Texas, parte do Oklahoma, Kansas, toda essa região aqui. Então você tem aqui, ó, Racing Belt, né, o chamado gado de corte, Dairy Belt, gado leiteiro. Então isto é a pecuária chamada Revolução Verde, que tem nos Estados Unidos seu principal representante. Vamos para outro continente? Qual? O outro continente desenvolvido, que é o continente europeu. Eu destaquei para vocês algumas áreas, não é, da agropecuária da Europa. Uma região bastante tradicional da Europa no que diz respeito à agricultura é a área do Mediterrâneo, que aqui nós vamos chamar de quê? Olha só, você tem aqui, ó, a policultura ou policultivo do Mediterrâneo. Toda essa área aqui, não é? Vamos dar destaque aqui, ó, para o cultivo de uva. Olha só, Espanha, sul, Portugal, não é? Aqui, ó, sul da França, toda a Itália, Grécia, toda essa região aqui, uva e oliveiras, não é? Uva e oliveiras, produção vinícola e de azeite, não é? Então aqui, ó, produção agrícola na parte sul. Esses países, não é? Portugal, a Espanha, aí você tem aqui a Grécia, né? O sul da Itália, são áreas que pouco se industrializaram, não é? Eu digo, a Espanha, por exemplo, né, ela vem passando por um modelo de industrialização, mas nos últimos 20, 30 anos. Não é? O norte da França, o norte da Espanha, perdão, esse sim, o norte da Itália, esse sim é industrializado, mas o sul não. Então essa área aqui é uma área que tradicionalmente é marcada pela policultura, produção de frutas, subsistência no Mediterrâneo. Aí eu tenho a grande área agrícola da Europa, que é toda essa região aqui. Cultivo de trigo, principalmente, não é? Você tem aqui, ó, cultivo de trigo, beterraba para a produção de açúcar, não é? Toda essa região aqui, ó, toda essa área aqui, ó, agricultura e pecuária comercial, mecanizada, agricultura e pecuária intensiva. Esta área aqui, ó, toda essa região que se assemelha, não é, à produção agrícola dos Estados Unidos que nós vimos lá.
É toda essa área aqui que você tem seleção de sementes, o uso de agrotóxicos, não é? Você tem aqui mecanização da produção, você tem aqui toda uma infraestrutura voltada para o escoamento da produção. Outra coisa que merece destaque, tanto aqui como nos Estados Unidos, você tem subsídios do Estado. Então o Estado vai subsidiar a produção agrícola, para que esse Estado não se torne dependente, não é, da importação dos países subdesenvolvidos. Aí eu tenho aqui uma pecuária intensiva de leite, gado criado em regime de confinamento, em estábulo. Na Suíça, claro, não é? Imagina uma pecuária extensiva lá numa região de relevo montanhoso. Aí você tem aqui, ó, no noroeste e norte da França, você tem aqui, ó, na Holanda, na Bélgica, norte da Alemanha, boa parte da Grã-Bretanha aqui, ó, o cultivo é de quê? Perdão, a criação é de quê? Ovinos, não é? Ovinos são ovelhas, não é? Para produção de lã. Aí você tem aqui Dinamarca, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, aqui a Finlândia, perdão, Suécia, não é? Aí tem também aqui exploração floresta na Noruega, no norte da Suécia, no norte da Finlândia. Que floresta que você tem aqui? A floresta de taigas, não é? Semelhante à do Canadá, não é? Chamada madeira mole, indústria de papel e celulose, tá? Aqui no norte, ó, você tem aqui, ó, agricultura e pecuária, não é isso não aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, a Ilha da Islândia sem agricultura, agricultura de cereais, não é? Algodão nessa região aqui, ó, região que é essa? Aqui, ó, aqui a Ucrânia, aqui a Romênia, aqui a Bulgária, tá? Toda essa área aqui, não é? Toda essa área você tem aqui o cultivo de cereais, não é? Nessa região. Aqui, ó, você tem aqui também, ó, voltando, não é? Trigo, girassóis, não é? Para óleo, não é? Toda essa área aqui. Então, o continente europeu é semelhante aos Estados Unidos no que diz respeito à agricultura ser uma agricultura mecanizada, é uma agricultura de alta produtividade, é uma agricultura baseada na mecanização, tá? Merece destaque aqui a França, não é? A França é o maior produtor agrícola, o maior produtor de alimentos da Europa. E diferente de outros países, o que vigora na França são as pequenas propriedades, não é? Então você tem na França pequenas propriedades que produzem e abastecem o mercado interno e abastecem a Europa também. Não se esqueça que o rigor do clima europeu, não é? Então você tem aqui a Europa aqui, ó, é cortada mais ou menos aqui, ó, pelo Círculo Polar Ártico. Aqui, ó, você tem o Trópico de Câncer. Então o continente europeu está na região de clima temperado e no extremo norte a região polar. Então no inverno o rigor do clima europeu, não é, acaba dificultando a prática agrícola. Mas a atividade agrícola, tanto na Europa como nos Estados Unidos, é marcada como uma agricultura intensiva, onde o capital e a tecnologia superam, não é, as condições naturais. Então, como assim? Existem áreas onde as condições naturais não são propícias, mas com tecnologia e capital, esses países conseguiram ter uma boa produtividade agrícola, tá? Vamos dar uma olhadinha? Olha, aqui nós já estamos em outro continente. E não é uma agricultura intensiva, mas é uma agricultura extremamente importante. Notem que aqui, ó, isso aqui eu tenho uma espécie de degraus, tá vendo, ó? Isso aqui funciona como, né, uma escadinha aqui, não é? Então você vai pegar uma região de relevo íngreme e vai praticar o que a gente chama aqui de terraceamento, tá? Isso aqui, ó, também é chamado de agricultura laminar, em lâminas, tá vendo? Aqui, ó, olha as lâminas aqui, não é? Ó, terraceamento. E em pequenas áreas, eles vão utilizar muita mão de obra, dá uma olhada aqui, ó, muita mão de obra, produção aqui de arroz, não é? Ó, muita mão de obra em pequenos espaços para tirar o máximo possível. Também isso aqui é chamado de agricultura de jardinagem.
uso intensivo de mão de obra, então não é uma agricultura mecanizada, não é considerado uma agricultura intensiva, mas é uma prática milenar, porque ela aproveita, não é, pequenos espaços, há uma interferência do homem, não é, quando ele pratica esse terraceamento aqui, ó, em relevos íngremes. Isso aqui é muito comum no Sudeste Asiático, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, no Japão. Então você tem a chamada agricultura de jardinagem e terraceamento, que é plantar nas encostas seguindo as curvas de nível, tá? Tá aqui, ó, agricultura de terraceamento, jardinagem, uso intensivo de mão de obra, não é uma mão de obra qualificada, não é uma mão de obra, é o trabalhador pouco qualificado aqui, não é? Mas que garantirá uma produção de subsistência. O Japão, por exemplo, vamos pegar o Japão, um país altamente desenvolvido, não é? Mas que ainda precisa importar arroz. Tá? Aliás, o Japão importa toda a matéria-prima que ele necessita. A produção agrícola no Japão, ela não é suficiente para abastecer o mercado interno. Então o Japão necessita importar, tal qual o Reino Unido. O Reino Unido também. Não se esqueça, os 4 países do Reino Unido são países insulares. Inglaterra, Escócia, País de Gales, o norte da ilha da Irlanda. E lá o que você tem, não é, é uma agricultura não suficiente para abastecer a população. E aí que o Reino Unido é um grande importador de gêneros agrícolas. A gente chama o seguinte, existem 2 tipos de agricultura, né? A gente pode classificar a agricultura como um país pode ser classificado, né, como um país que possui a soberania agrícola ou um país autossuficiente do ponto de vista agrícola, né? Quando a gente diz que o país é um país soberano, ele produz e, se necessário for, importa o alimento que precisa. Quando um país tem uma autossuficiência agrícola, ele não produz, mas ele consegue importar todo o alimento que necessita. Então você tem a soberania alimentar e a autossuficiência alimentar. Soberania, o país produz todo o alimento que necessita e, se necessário, importa. Autossuficiência, o país importa o alimento que necessita, porque não consegue produzir. Tá? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Nós estamos falando aí em casos específicos, né? Então agora eu vou te mostrar 2 casos bem interessantes. Primeiro, olha só, Israel, está aqui, Israel, e o México. Puxa vida, professor, o que Israel e México têm em comum? Bom, eu poderia dizer que algo em comum entre Israel e México, também num determinado lugar, chamado União Soviética, entre 1922 e 1991, não é? Poderia estar aqui. Como assim? É a chamada agricultura coletiva. Agricultura onde o Estado possui terras, são terras do Estado, portanto terras públicas, onde se garante a produtividade agrícola. Então você tem isso em Israel e no México. Mas a gente vai falar disso um pouco melhor daqui a pouco. A gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Me aguarda aí.